E vamos agora para um segundo stand, uma empresa também extremamente inovadora. Eles vão falar aqui um pouco da trajetória, certamente vão contar para vocês como é que surgiu aí a CIS, essa solução tão bacana, construída aí a algumas mãos, pelo menos 4 mãos, que eu sei. E eu tenho um grande prazer, uma grande alegria de chamar aqui o José Antônio Pereira Zetó e o Leonardo Benevides Moço. Cadê você, Leonardo? Deixa eu ver se ele já está por aqui aparecendo. José Antônio, tudo jóia, meu amigo? Boa noite, Pablo, tudo bem? Ótima noite, ótima noite. Ó, o nosso amigo Leonardo Benevides acho que está com algum probleminha na câmera, que não está aparecendo ele. Estou aqui. Agora. Boa noite. Jóia? Tudo jóia. Bacana vocês por aqui, viu? Agradeço a presença, agradeço a confiança, parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão realizando. Aí eu queria ouvir um pouquinho a história da CIS, o que é que vocês estão aprontando por aí e o que é que vem no mercado. Fiquem à vontade, o espaço aqui de vocês. Vou ficar por aqui por enquanto para ouvir um pouquinho desse papo e aí depois eu deixo para vocês fazerem a apresentação. Tá legal? Me fala aí um pouquinho, Zetó, Leonardo, como é que surgiu aí a CIS e o que vocês estão aprontando. Tá ok. Pablo, se você quiser, você pode também botar a apresentação, que a história tá lá um pouquinho, né? Vocês me ouvem, gente? Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, beleza. Vou deixar vocês aí, porque minha conexão não está ajudando muito, mas estou aqui nos bastidores, tá? Não, beleza. Fique à vontade. Tudo de bom, Paulo. Estamos por aqui. Léo, se apresenta aí. Eu quero apresentar para vocês o Léo, meu sócio, e ele vai falar dele. Fala aí, Léo. Quem é você? O Leonardo está mutado, a gente não está conseguindo ouvir, está mudo. Perdão, pessoal, boa noite. Meu nome é Leonardo Benevides Moço, sou analista de sistemas, sócio da CIS, tenho 20 anos de experiência aí na área de documentação, GED, desenvolvimento de sistemas, virtualização de processo, trabalhei em empresas como Petrobras, SEDAI, OSX, né? E estou com o Zé, mais o BNK, nosso sócio Rodrigo BNK, e o Gerson Rodrigues, na CIS aí, fazendo esse trabalho aí de desenvolvimento aí e divulgação aí do New Content e de outras ferramentas aí. Bom, eu sou o José Antônio, eu sou advogado, bibliotecário, né, gerente de projetos, trabalho com gestão de dados e informações há 22 anos, né, e o Léo me convidou, né, para juntar aí com um grupo, né, somos 4 apaixonados por gestão da informação, cada um no seu escopo. Então, tem os 3 desenvolvedores, né, e junta eu, que sou mais da parte processual, e a gente criou
uma empresa. Pode passar, Pablo, para a gente ir passando a apresentação ou a gente consegue passar? Como é que é? E aí, né, dessa junção aí dos 4 apaixonados, surge uma startup justamente criada para esses apaixonados por sistemas de organização de informação, porque a gente acredita na transformação digital por meio das pessoas, são as pessoas que fazem isso, e na simplificação e na organização de processos de acordo com as necessidades de cada cliente. Essa é a CIS. Tá? Pode passar? Nosso propósito como empresa, né, é tornar os processos mais ágeis e seguros por meio da transformação digital e de proteção de dados, que é o tema que a gente vai falar hoje, um pouco de segurança. Então, a CIS tem basicamente como serviço de desenvolvimento de software, eu vou falar aí da nosso carro-chefe, virtualização de processos, já nessa linha da transformação digital. A gente trabalha também com terceirização de TI, e todos os serviços para as empresas que precisam de equipe de TI, a gente faz essa terceirização, damos treinamentos na área de TI, consultoria na gestão de processos, gestão de documentos digitais e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pode passar? Então, a gente vai falar um pouco de segurança de dados, que é o tema de hoje, que a gente trouxe aí para o público do Pablo, né, que sempre é um público qualificado, né, e que anseia por novidades, essa questão toda. Pode passar, Pablo. E a gente vai trazer aqui uma informação que, assim, vamos juntar essa questão da segurança de dados com com essa legislação geral de proteção de dados, que são assuntos da nossa empresa também. Né? No artigo 46 da LGPD, é dito que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Cabe ressaltar que quando a gente está falando de sigilo de dados, a gente não está falando só do ambiente tecnológico e também não só do ambiente, digamos assim, analógico, dos arquivos, né, e dos bancos de dados ainda em papel, mas dos dois. Tá? A gente vai ter que falar sempre de segurança e sigilo de dados nos dois ambientes. Pode passar, Paulo? E vai dando nosso tempo aí também para a gente não passar. Tá? Então, quando ele fala que a gente tem que ter meios de segurança, a LGPD não diz como você vai fazer isso. Então, a melhor prática que a gente tem é recorrer à ISO, que é uma instituição internacional e que já tem vários padrões internacionais, como a família ISO 27000, que é justamente a que fala de segurança das informações. Tá? Que é um conjunto de certificações, de normas, né, para proteger os dados das empresas, não só os dados pessoais, mas os dados como um todo. Tá? Que serve como base para a criação desse sistema de gestão de segurança da informação. Tá? E pode ser aplicado em qualquer tipo de empresa. Pode passar? Então, a ISO 27002 tem uma estrutura, né, basicamente desse desenho aqui, que é as políticas de segurança da informação, tá? A segurança da informação, a organização dessa segurança da informação, a segurança, né, dos recursos humanos, né, porque a segurança da informação passa pelas pessoas, né? Não tem como fazer a segurança da informação sem pessoas, sem treinamento de pessoas, sem a conscientização das pessoas. Gestão dos ativos, principalmente gestão dos ativos de informática, né, das bases de dados, dos equipamentos onde trafegam os dados, controle de acesso, não é qualquer informação que qualquer um tem acesso, trabalhar com criptografia, tá? Com a segurança do ambiente, porque também não é só o tecnológico, né? O seu servidor está numa sala, essa sala tem proteção, ela está longe de lugar de alagamento, o backup está em prédios diferentes, né? Tem que ter uma segurança física, né, do que existe, tá? Segurança das comunicações, como elas trafegam, a segurança das operações, aí estão falando de negócios, tá? Dos sistemas de aquisição e de tudo o que abarca a questão tecnológica, até chegar no compliance. Pode passar? Então,
é basicamente isso, né? A segurança da informação é um teto que tem lá as colunas, né? Confidencialidade, integridade, a disponibilidade. Tá? Volta uma aí, Paulo, por favor. E que a gente vai trabalhar muito com prevenção, detecção e resposta. Esses três, por exemplo, são princípios, né, até da LGPD, tá? Que está lá na prevenção, é um princípio, e a detecção e resposta está lá na questão de você dar responsabilização, e passa, obviamente, segurança da informação pela tecnologia, processos e pessoas. E quando a gente também está falando de transformação digital, passa pela tecnologia, processos e pessoas, né? E tudo isso está lá na ISO 27000, na família, são mais de 30 normas aí para a gente estar trabalhando esse tema. Pode passar? Então, lá na 27005, por exemplo, ela traz algumas definições, como a definição de risco. O risco é a possibilidade de uma determinada ameaça explorar vulnerabilidades de um ativo, de um conjunto de ativos, né, e dessa maneira prejudicando a organização. E a medida de risco nada mais é que a combinação. Como é que você mede o risco, né? A combinação da probabilidade de um evento indesejável e sua consequência, ou seja, probabilidade e o impacto de um determinado risco. Pode passar? Então, quando a gente está trabalhando com informação, a gente também tem que medir o risco dela, né, do uso dessa informação. E aí, nesse arcabouço, com o advento da GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, a ISO, a família ISO 27000 de Segurança da Informação, criou uma específica para a proteção dos dados pessoais, que é a 27701, tá? Que é a certificação mais recente da ISO, da família ISO 27000, né, de 2019, justamente para esse tema. Pode passar? Então, a 27701 é uma extensão da 27001, da família, né, como um todo. Enquanto que a primeira trata sobre o sistema de gestão de segurança da informação, a outra trata do sistema de gestão de segurança privada, né? Então, esse é um novo sistema que a gente também tem que se preocupar com essa coisa toda. Vamos lá? Pode passar? Tem um delay, mas não se preocupe. Essa conexão Rondônia, Rio, Toronto. Isso aqui é um esquema básico, né, das 27000, né? O sistema de gestão de segurança da informação previsto lá na 27001, tá? O código de práticas e controles na 27002 e requisitos para segurança específica de dados pessoais, por exemplo, na 27701. Pode passar? Porque a gente está trazendo esse tema da segurança de dados pessoais, que, por exemplo, nesse ano de 2022, a proteção de dados pessoais virou cláusula pétrea na nossa Constituição. Então, é um tema, neste caso, novo, porque para todo mundo que trabalha com dados, e principalmente dados pessoais, se preocupar que agora você tem uma questão constitucional de proteção, que é um direito constitucional das pessoas. Tá? Pode passar? E como garantir a segurança dos dados pessoais? Né, isso depende de como a gente coleta, transporta, armazena e utiliza esses dados. Pode passar? E aí, lá no artigo 44 da própria LGPD, quando a gente está falando de segurança, né, o sistema preconiza que os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas, mais uma vez, sem dizer que padrões são esses, então a gente recorre à literatura normativa internacional. Eu acho que a melhor prática que a gente tem é seguir o padrão ISO, tá? E de governança e os princípios gerais previstos nessa lei. Os princípios estão lá no artigo 6º,
né, começar o princípio da boa-fé e depois mais outros 10, né, entre eles a prevenção e a segurança. E as demais normas regulamentares, lembrando, por exemplo, que a LGPD, que é uma lei que bate diretamente no nosso mercado de tecnologia e de informação, porque é uma lei de tratamento de dados, né, especificamente para os dados pessoais, então é uma lei que regula o nosso mercado no qual a gente atua, então por isso a gente tem que ter atenção, tá? Vem falar desses sistemas utilizados, né, e que devem ser estruturados de forma a atender. Pode passar. Então é fundamental se preocupar com a proteção da rede como um todo, né, e ter suporte de VPN, proxy, firewall, né, chave de acesso, senha forte, política de troca de senha. Isso tudo tem a ver com segurança da informação, tá? Logbook de acesso, política de backup, pode passar. Lembrando que nuvem não é backup. Tá? Já dizia um amigo meu que trabalha aí com nuvem, né? Você tem lá o acesso na nuvem, mas não necessariamente você tem o backup. E trabalhar com isso, e também não é fazer backup e deixar lá sem ter uma política de verificação do seu backup, senão quando você precisar não vai estar lá. E aí, para trazer resposta a essas questões de segurança, a gente na CIS desenvolveu o NeoContent, que é uma solução integrada para a gestão digital de processos de negócio, de informações e de documentos. Pode passar? Léo, quer falar um pouco aí? Tá no mudo, Léo. Léo, tá no mudo. Vamos lá. Coisas da tecnologia, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente vai... Pronto, Zé. Pode dar continuidade aí. Não, beleza. Então, o que problemas de segurança a gente resolve? Por exemplo, a pessoa está lá no meio da obra, né, no meio do documento, não consegue encontrar os documentos atualizados do projeto, né, precisa visualizar documentos digitais durante a inspeção de alguma obra de maneira fácil, não consegue, e o sistema está pesado e os documentos não carregam rapidamente. São problemas, assim, só acontecem na França, né, não acontecem no Brasil, nenhuma obra nossa, nenhuma empresa nossa. Mas é bom destacar, eu trouxe de fora esses exemplos. Pode passar. Então, para resolver isso, a gente tem uma ferramenta chamada NeoContent, né, totalmente web e fácil navegação. Você pode usá-la em qualquer lugar. Tá? Interface em português mais 5 idiomas. Visualização e fácil recuperação de documentos. Ela é totalmente mobile e cloud. Tá? E tem uma robustez, escalabilidade e agilidade, né? É uma ferramenta que a gente já usou e que agora ela está totalmente nova e disponível para o mercado. Pode passar. Então, o NeoContent é mais que uma ferramenta de GED, ou DMS, né, para engenharia. É uma verdadeira plataforma de virtualização e gestão de processos, de negócios, um verdadeiro PPMS. Pode passar. E a gente acredita muito, né, nessa questão da virtualização e otimização de processos, que consiste em transformar etapas físicas do seu trabalho em virtuais. A gente viu isso acelerar muito, essa transformação digital durante a pandemia, e a gente vem com uma solução, principalmente para as pequenas empresas, para que elas consigam, né, virtualizar seus processos e não ficar atrás nesse mundo da transformação digital. Então, vamos falar um pouco aí agora sobre o NeoContent, tá? Ele não é só uma
uma ferramenta para guarda, organização e controle da documentação, mas para controlar os seus processos, criar os seus processos na ferramenta, através do módulo de workflow. Né? Tem um módulo de workflow design que você pode construir um fluxo para atender os seus processos dentro da ferramenta. Né? Disparar atividades, né, para os usuários, né? Eles vão responder dentro da ferramenta, tudo registrado dentro da ferramenta, e vai ter todo aquele ciclo a vida do documento. Né? Ele vai passar pelo fluxo, vai subir revisão e vai seguir até a versão final aí do documento, a revisão final do documento. Assim, no New Content, nós temos mais de uma... Assim, não tem entidade... Tem entidade pasta, entidade arquivo, e entre os dois tem entidade documento. Essa entidade que como se fosse uma ficha do documento. Você tem ali todos os metadados, as informações dos documentos, do documento, e você pode ter ali 0 ou N arquivos ali dentro, com N versões desses arquivos. Por que 0? Porque você pode ter uma referência por exemplo, a uma guarda externa de um documento. Então, o documento existe a partir das informações que você tem dele. Né? Então, você pode avançar aí. Aqui tem um exemplo, né, de um fluxo de documentos, um processo, né, entrada, um fluxo de trabalho e o envio dos documentos para, caso aqui num exemplo de um projeto de engenharia para o projetista, e eles alimentando novamente refazendo o ciclo de vida do documento aí. Pode seguir, por favor. Aqui são as telas do New Content, do sistema. Aqui a versão mobile, pode parar aí. Todas as funcionalidades dele estão disponíveis no app, tá? No Google Drive, disponível para baixar. Vou entrar aqui no sistema rápido, até pelo nosso tempo, a gente tem poder ter uma visão dele aqui. Eu estou compartilhando a tela já? Não, né? Agora estou, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a janela que está o sistema. Aqui agora acho que foi. Vocês estão vendo o sistema aí? Então, eu já estou vendo aqui que sim. Zé? Parece que o Zé deu uma travadinha lá, mas a gente está vendo direitinho. Estou vendo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode ir. Pablo, quanto tempo a gente tem aí para a gente não estourar? Eu estou mais ou menos cronometrando aqui também. 11 minutos. Beleza. Então, eu vou sair aqui rapidinho, voltar à tela de login. O New Content está disponível no idioma de português, mais 5 idiomas aqui: inglês, espanhol, o francês, italiano e alemão. Tá? Eu vou logar aqui. Aqui tem na página inicial aqui tem o dashboard, aqui você pode ter informações de documentos, arquivos armazenados, e demais informações aqui tem do sistema.
Você tem os alertas aqui de notificações de tarefas. E aqui tem os módulos, documento, processo, busca, tem busca por conteúdo, relatórios, administração, parte de segurança, GED. Vou entrar aqui rápido aqui na estrutura. A estrutura, você tem pastas ilimitadas, quantidade lógica, tem que ter um bom senso aí na criação e organização dessa estrutura, mas ele permite uma estrutura ilimitada. Ok? Vou entrar aqui em um documento aqui de exemplo, tá? Aquele conceito que eu falei, né? Da pasta, né? Da ficha do documento, com N arquivos armazenados aqui, ele aceita diversos formatos, e você tem aqui as ações nos arquivos aqui, né? Tem as informações de cada arquivo, você tem aqui, permite visualizar, tem um visualizador, ele tem mais de 100 formatos de visualização e conversão, possibilidade de criar um QR Code e disponibilizar esse arquivo através do QR Code, visualizar e fazer a conversão. Se você for aqui em informação, ele tem um conversor aqui para PDF. Converto ele, volto lá, e ele está aqui convertido para PDF. Eu posso visualizar ele aqui. Voltando. Você tem nas informações aqui, você tem os metadados, nome, revisão, status, e tem os atributos. Aqui você pode ter atributo por tipo documental e atributos por pastas associados, né? Já falei em questão de versão. Você pode criar referências para outros documentos aqui, pode ser de documento para documento na pasta, você pode ter referências na pasta também. Aqui eu tenho um documento referenciado aqui, ele não está nessa pasta, mas ele faz referência, ele está em outra pasta, mas fazendo referência aqui. Questão de segurança, os arquivos são compactados e codificados. Ele tem um hash, para questão de segurança, de integridade do documento, tá? Vou entrar aqui no documento de novo, informações. Vamos continuar. Você pode instalar ele. Ele aqui, no caso, está na nuvem, mas você pode instalar ele também local, tá? Basicamente, assim, ali tem um modo, não vou me alongar muito, mas tem a parte de administração, não é o foco aqui, dar um treinamento da ferramenta, mas só para dar uma visão para vocês do que a ferramenta é capaz, do que é possível fazer com ela. Certo? Beleza. Pode voltar lá para a apresentação. Então, vocês viram aí uma pequena demonstração. Isso tem redução de processos de agilidade, pessoal, tem economia para as empresas, né, que é o que importa para o administrador, é o que importa para o gerente do negócio, essa redução e que a gente consegue com a virtualização de processos e com uma gestão de documentos mais centralizada numa ferramenta só. Pode passar? Tá, né? E aí é aquela pergunta, tá? É mais um sistema e a segurança, né? Cadê a segurança disso daí, já que o tema, né, do assunto hoje é a gente falar de segurança. Pode passar?
Então, o NeoContent já nasce, né? A gente tem toda uma preocupação com esse viés de segurança dos desenvolvedores, né? Não só a agilidade, a usabilidade de estar na nuvem, de ser mobile, de poder acessar de qualquer lugar, mas tem hash para validação de integridade de arquivos, configuração para não exibição de documentos pessoais, por exemplo, você pode configurar ela dessa forma, controle de acesso de pastas do sistema, quem pode, quem não pode ter acesso, controle de acesso por login e senha, arquivos em cofre, né, os famosos vaults, com acesso limitado, cada cliente com o seu e ninguém adentra no outro. Se você consegue controlar isso, inclusive no nível de pasta e documento, imagine o cofre. Pode passar? Além disso, tem controle de impressão, até de visualização, quem pode, quem não pode mexer, quem só visualiza, quem pode, quem não pode imprimir. Fechamento do sistema por falta de atividade, a pessoa está ali, foi tomar um café, largou o sistema com o documento aberto, ele fecha automaticamente em determinado tempo. Protocolo de comunicação criptografado, através da HTTPS, e certificados de segurança do repositório em nuvem. Então, tudo isso para a gente tentar blindar o sistema e está atendendo aí a requisitos de segurança da informação e, consequentemente, também está atendendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pode passar? Da nossa parte, que a gente queria trazer para vocês um pouco, né, fazer essa discussão sobre a segurança da informação dentro dos novos sistemas que estão sendo desenvolvidos e que eles estejam atentos a atender uma nova legislação, como a Lei Geral de Proteção de Dados e a GDPR na Europa. É que vocês viram que o nosso sistema, inclusive, ele pode ser utilizado na Europa, até porque ele já está configurado em outras línguas também. Tá? Esses são os nossos contatos. A gente também está nas redes sociais. Você pode mandar um e-mail para a gente, contato@cis.com.br. CIS com 2 Y, não se esqueça. Entendeu? Siga a gente aí nas redes sociais, que também tem sempre dicas ali. Vocês vão vendo as novidades da empresa aí aos poucos. Pablo, eu queria agradecer enormemente pelo convite. Estamos abertos aí para as perguntas do público, do pessoal que quiser saber. Obrigado aí, Pablo. Maravilha, pessoal, maravilha. Parabéns pela apresentação. Ó, a minha conexão não está das melhores aqui. Eu vou dar uma olhada no YouTube para ver se eu estou aparecendo. Para vocês está tudo ok aí? Estão conseguindo me ver bem? Aqui eu não estou vendo não, Pablo. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Vamos ver. Também não. Estamos com um probleminha aqui na conexão. Mas vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Eu estou, pelo menos. Não sei o que está rolando aqui, mas vou ver se eu consigo ajustar. Mas parabéns, Jaci, pela apresentação. Mostra o quanto vocês estão evoluindo, crescendo. É tão importante, né, fazer um trabalho conjunto a 4 mãos, quer dizer, cada um com sua competência, unindo aí forças, cada um com sua experiência, e isso faz realmente traz um trabalho de excelência, né? Se vocês tiverem pergunta, pessoal, pode colocar aqui no site. Eu queria perguntar a vocês o seguinte, sobre, aí talvez mais para o Zé Tó, né? Que é o profissional, me parece que da equipe, você é o bibliotecário, o único bibliotecário, né, Zé Tó? E, enfim, tem uma experiência, uma expertise nessa área da gestão da informação, da gestão de documentos. Queria que você contasse para a gente, assim, como foi mais qual é o seu papel na definição de requisitos, e se não for nesse ponto, assim, o que é que você tem mais contribuído e o que é que os profissionais da informação podem mais colaborar em processos relativos à construção de ferramentas, à participação de processos de melhoria? Beleza, Pablo. Paulo, primeiro eu vou corrigir, porque assim, a gente tem 3 desenvolvedores, que é o Léo, o Rodrigo e o Gerson, tá? E os 3 são da área de gestão documental também, pela experiência deles, né? Eles já têm aí uma carreira de 20 anos trabalhando com sistemas de gestão documental, entendeu? Uhum. Então, trabalhando com sistemas, configurando processos, trabalhando com requisitos, configurando. Então, eles têm uma experiência muito grande
né, no desenvolvimento de ferramentas de informação. Então, isso já é um grande diferencial. Né? Eu também já tenho 20 anos, mas eu não sou programador. O Zé Toque caiu agora? Não, caiu não. Eu estou ouvindo todo mundo. De repente, meu Pablo. Eu estou ouvindo ele bem. Tá, então vamos lá. Então, a gente juntou essa experiência toda aí. Então, na verdade, eu venho muito com o olhar do usuário, né? Que o primeiro usuário é o documentalista, né? O que eu preciso, o que eu vou precisar para atender o meu cliente de ponta, e os meninos estão aí a todo desenvolvendo, né? Eu acho que eles até lembram quando eu cheguei, que eu falei assim, ó, nem entro nessa brincadeira se esse sistema não tiver mobile na nuvem, um dashboard bonito para eu ver os relatórios e que eu tenha pesquisa por conteúdo. Então, eles foram lá, meteram a mão na massa e isso já está pronto. Né? Então, e aí a gente começa a falar do que mais a gente quer, né? Hoje a gente já consegue ter um visualizador de PDF para acho que o Gerson falou da última vez lá, mas mais de 100 formatos. 100 formatos, visualiza e converte. Isso aí, em PDF, né? Thumbnail, para ajudar nessa experiência do usuário. Né? Então tem umas coisas bem legais aí, né? A pesquisa por conteúdo já consolidada, inclusive em imagens, né? Que a gente está testando, né? Não só no que tiver texto, mas na própria, pegou uma imagem, uma conta de luz que está digitalizada e ele já fazer isso. Então, eu acho que isso é bacana, essa questão da gente poder, do mobile, né? Você, por exemplo, ter os estudantes fazer um processo de matrícula para a escola, que a gente está vendo com o cliente, tira foto dos documentos em casa, manda para uma pasta no sistema, que você dá acesso para pais e alunos, e depois alguém cadastra aquilo no devido local, ou com inteligência artificial, ou o que for, seguindo um processo de matrícula mais ágil. Então, tudo isso é possível dentro do NeoContent. Que maravilha, cara, que maravilha. Só corrigindo realmente, é porque eu falei, em termos de formação acadêmica mesmo, nessa questão da gestão de documentos, né, mais na arquivologia, biblioteconomia, e, enfim, aí eu faço essa pergunta também para o Leonardo, que tem já essa atuação, como você mencionou, mas também esse papel do profissional que tem essa formação acadêmica, né, do profissional da biblioteconomia, da arquivologia, não só no sentido do desenvolvimento do ZETO, mas em relação aos projetos que vocês estão desenvolvendo, a implementação. Quando você tem um profissional com conhecimento, fica mais fácil, né, Leonardo, você implementar essa ferramenta, né? É importante ter um profissional da área, assim, da área de biblioteconomia, arquivologia, só que trabalha mesmo direto com isso. Né? É outra vivência, é outra visão. Pô, bacana. Beleza. Gente, o horário está um pouquinho apertado, mas eu quero realmente agradecer a vocês pela participação. A gente vai ter aí outras oportunidades também de estarmos juntos. Eu já faço esse convite prévio para vocês participarem aí de futura live comigo no GDI News, né? A gente faz toda segunda-feira lives e eu vou estar com muita força no final desse ano e no início do próximo, então já quero deixar esse convite aí para a gente poder, com mais calma, trazer um case, talvez, trazer algum outro ponto que ficou sem poder ser mencionado aqui por conta do tempo, e então agradeço demais aí a presença de vocês, tá joia? Beleza, Pablo. Muito obrigado. Beleza, Pablo. Obrigado. E estamos aí. Quem precisar, pode entrar em contato aí com a gente. Show de bola. Valeu demais. Valeu, Leonardo. Valeu. Sejam felizes, pessoal. Até a próxima, amigo. Tchau, tchau. Valeu. Que maravilha, pessoal. Que beleza. José Antônio Pereira, Leonardo Benevides falando aqui da CIS, com a solução NeoContent, com todo esse avanço, com todas as funcionalidades, trabalhando a 4 mãos. Isso é bom demais, a gente perceber o quanto o nosso mercado está evoluindo, está avançando, e ferramentas que a gente nem conhecia, né? E é que justamente essa feira está trazendo essas oportunidades aqui, tá joia? Então agora, vamos...